Pessoal, voltei. A maioria das pessoas saíram aí, né? Seguinte, vocês conseguiram fazer? Alguém não conseguiu? Tá com alguma dúvida? Então vamos lá. 2.1. Vamos analisar primeiro aquele roteiro de prática. O que o cara fez aqui no caso, né? Esse programa não é meu. Eu peguei ele em algum lugar, que eu não me lembro onde. Enfim, eu não costumo fazer isso aqui, ó, né? Mas de certa forma, em alguns locais, em algumas ocasiões, seja até interessante. O que ele fez aqui no caso? Ele postou as constantes dos dois pinos que ele iria usar, né? No nosso caso aqui, ele postou 8 e 2, mas no nosso caso, seria pino 4 e 9, né? E a entrada eu não falei. Não, nem vai ter entrada, né? No caso aqui, ele não vai ter esse inteiro botão aqui, né? Então, esse programa aqui seria o de entrada, não tem nada a ver com esse 2.1. Vamos fazer o 2.1 então, juntos aqui. Eu vou abrir um novo aqui, ó. Novo arquivo de Arduino. Novo. Beleza. Compartilhar com vocês o novo arquivo de Arduino. Em branco aqui. Beleza? E vamos então fazer aí o 2.1. Antes de tudo aqui, nós temos que declarar, né, as nossas variáveis, que tipo de variáveis que a gente vai usar. No caso desse programa, eu não tenho necessidade de declarar variável, porque ele não tem nenhum tipo de variável, né? Ele apenas pediu para a gente ligar e desligar duas lâmpadas conectadas ao pino 4 e 9 a cada 2 segundos. Então, eu não tenho necessidade de variável nenhuma, né? Eu apenas vou aqui declarar o meu tempo. Vou colocar o meu tempo aqui como tempo mesmo. E vou usar de 2 segundos. Deixa eu ler aqui se ele pediu 2 segundos ou acionadas em intervalos de 2 segundos. Então seria aí 2 segundos mesmo, né? Ele pediu para ligar e desligar em 2 segundos. Vamos considerar que ele está pedindo aí ligar 1 segundo, desculpa, ligar 2 segundos e desligar 2 segundos. Então a primeira coisa eu já fiz aqui, que seria colocar aqui a minha constante de tempo, que é 2.000 milissegundos. E agora, no void, né, setup, que é justamente onde a gente coloca as configurações de hardware, né? Quais são as configurações de hardware necessárias nesse caso? Eu vou ter que ligar duas lâmpadas, certo? E essas lâmpadas serão ligadas do pino 4 e 9, segundo foi me pedido aqui no exercício 2.1. Então, eu sei que as saídas, que os pinos 2, 4 e 9, desculpa, eles vão ser saídas. Então, eu vou vir cá, ó, e configurar mod 4 outputs, ou saídas, né? Então, o que eu configurei, ó, eu vou escrevendo aqui, comentando para ficar mais fácil. Base de tempo, que é a minha base de tempo que eu vou usar, né? E constante base de tempo. Aqui nesse caso eu estou configurando pinos como saída. Vou colocar assim, porque aí vai ser como se eu estivesse configurando os dois de uma vez. Então
do mesmo jeito que eu fiz no pino 4, eu vou fazer no pino 9, de acordo com o que o exercício me pediu, né? Então, aqui eu configurei os dois como saída, o pino 4 e o pino 9. Eu não tenho entrada, porque o exercício não está me pedindo entrada, né? Ele apenas está me pedindo a saída, né? Então, eu não vou ter aqui, no caso, a entrada. Todos os pinos que eu teria que configurar já foram configurados. Ok, e agora eu vou começar fazendo o meu programa, né? Vamos lá no nosso exercício, ó. Pino 4, 9, ok, ligada diretamente, outra com relé. Alterne entre acionada e não acionadas em intervalo de 2 segundos. Então, muito simples, né? Nosso programa vai começar aqui, ele vai acionar as duas lâmpadas. Então, eu tenho que colocar aqui, no caso, digital write, né? Escrever. Aí eu tenho que ver qual saída, né? Que é a 4. E a 9. Então, eu vou só copiar aqui, ó. Então, eu vou ligar ali a saída, o pino 4 e o pino 9. Assim que o meu programa começar a rodar. Aí eu vou dar um delay, né? Que ela vai ficar ligada. Quanto tempo? Exatamente a minha constante tempo que eu defini lá em cima. Após esse tempo ligado, deixa eu só ver se está gravando aqui. Está gravando. Após esse tempo ligado, nós vamos ter aí que desligar as nossas lâmpadas, né? Então é um programa muito, muito simples. Então, digital write. Vou até fazer o seguinte, vou copiar aqui para andar mais rápido. Então, eu vou copiar aqui e vou mandar desligar, né? Que no caso aqui é low, ou nível lógico baixo. Beleza. Tá pronto meu programa? Não. Por quê? Eu tenho que também manter um tempo aqui desligado, porque senão ele vai ligar as duas lâmpadas, vai esperar um tempo de 2 segundos, vai desligar e já vai ligar instantaneamente. Então, desse jeito aqui, meu programa não vai rodar. Eu tenho também que dar um tempo para as minhas lâmpadas ficarem desligadas. Então, basicamente é isso, ó, né? O programa vai ligar e desligar as lâmpadas em 2 segundos. Eu já tenho esse programa aqui que eu já fiz, então não vou nem salvar esse aqui não. Vou só abrir o que eu já fiz aqui, ó. Que é exatamente igual. Só que aqui eu fiz alternado, né? Mas o nosso exercício, ele pediu para fazer junto. Fazer com que duas lâmpadas conectadas liguem diretamente e outra com relé alternem entre acionadas e não acionadas. Então, aqui, ó, no meu entendimento, aqui ele pediu junto, né? Alternem entre acionadas e não acionadas. Esse aqui tá duplo aí de... Tem um entendimento duplo, né? Mas vamos considerar, então, que elas sejam alternadas. Enfim, igual eu fiz aqui, ó. Também não estaria errado se fizesse do outro jeito, porque no cabeçalho do exercício ele não deixou claro, certo? Então, tanto faz poderia ligar as duas juntas ou cada hora ligar uma, né? Vou deixar essa aqui, porque essa aqui já até gerei o arquivo .h lá. E vou lá no Proteus para a gente simular o nosso projeto. Dá um cliquezinho aqui, já está pegando lá o arquivo, vou dar o play. Pessoal, ó, à primeira vista aqui, ó, o que a gente pode ver? As duas lâmpadas estão ligando, correto? Ó, liga essa, depois liga essa. Só que de cara aqui a gente já pode ver uma diferença muito grande de intensidade, certo? Olha o brilho dessa lâmpada aqui, que está sendo ligada com o relé, né? O relézinho atracando lá, ó. Toda vez que ele é alimentado, ele atraca. E olha o brilho dessa segunda lâmpada, que está sendo ligada direto.
Então, isso aqui já significa... Acho que tem gente querendo entrar aqui, deixa eu só entrar. Então, isso aqui significa que essa lâmpada aqui está com brilho total e essa lâmpada aqui está com uma tensãozinha, com uma correntinha muito baixa, né? Que é justamente a corrente do pino, que inclusive poderia até queimar o nosso componente. Vamos fazer o seguinte, vamos medir essa corrente para a gente ver qual a corrente que cada lâmpada está consumindo, uma diretamente e outra com relé, né? Vamos buscar aqui o nosso... Só buscar aqui o nosso amperímetro DC, né? Então, um amperímetro de corrente contínua. E vou colocar ele aqui, ó, entre essa entrada, entre essa saída, diretamente. E entre... Oh, mas vai apanhar desse tanto. Beleza? E entre essa outra aqui, para a gente ver a diferença aí. Vou chegar ela para baixo aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que esses terminais tem jeito de mudar esses terminais. Deveria ter, né? O jeito de colocar esses terminais aí na vertical. Porque quando eu viro o amperímetro, eu também viro os dígitos, né? Aqui eu vou só espelhar, aqui eu vou só espelhar. Aqui também eu vou espelhar. Realmente não tem jeito. Tem jeito de fazer o próprio componente, viu, pessoal? Se você, às vezes você compra algum componente, por exemplo, algum resistor, algum CI, e não tem ele na base de dados aqui, então dá para criar esse componente também, viu? Depois, se der tempo, a gente vai fazer uma aula aqui para criar um componente. Mas dá para criar sim. Principalmente na parte quando você vai trabalhar com placa de circuito impresso. Porque lá depende muito do tamanho do componente, né? Então, às vezes, o componente que você tem um tamanho diferente da base de dados. Vamos ligar assim só para a gente ver, ó. Vou ligar aqui, beleza? Olha só a diferença, gente. A saída nossa aqui está em 200 miliamperes e essa outra saída aqui está em 1 ampere. Então, essa lâmpada aqui está com 5 vezes mais corrente do que a lâmpada L1 que está ligada direto. Esse 200 miliamperes provavelmente é o limite de corrente aqui dessa saída do nosso Arduino. Tanto é que, observem bem, a nossa, no caso dessa tensão aqui, ó, ela fica vermelhinha quando ela está em 5 volts e ela fica azulzinha quando ela está em 0 volt. Reparem bem, a tensão nem está subindo, está ficando em 0 volt aqui, ó, né? Se eu vier aqui e desligar essa linha, ó, vocês vão ver que a saída aqui vai acionar entre 5 volts e 0 volt, certo? Quando eu conectar a linha, a corrente está tão alta ali para aquela saída que está dando uma queda de tensão. E nós podemos provar essa queda de tensão através de um voltímetro, né? DC. Vamos medir aqui para a gente ver como é que tá. Qual que é a tensão que está chegando nessa lâmpada? Os 5 volts não está nem perto de 5 volts, porque ele sequer está ficando vermelho. Então vamos ver, ó. 0 volt. Ou seja, realmente está quase que um curto-circuito, né? O programa está mostrando aí essa lâmpada acender e apagar, mas provavelmente você não conseguiria ver na vida real aqui essa lâmpada acender e apagar e possivelmente também queimaria o amplificador, o microcontrolador. Então essa é a real função aí do nosso relé, né? Através desse relé a gente poupa aí essa corrente de saída e isola, né, essa carga do nosso microcontrolador.
Então dá para ver aí muito fácil, né, essa diferença. Ó. Vou colocar um voltímetro do lado de cá também para vocês verem que quando eu trabalho com relé, realmente eu vou estar chaveando aqui 5 volts em cima da minha outra lâmpada, que é a tensão correta de funcionamento da lâmpada, além de não ter nenhum risco, né, de questão de queimar o componente. Ah, tá dando 4.9 aqui, Matheus. Ah, isso aí é questão de... Ele calcula algumas perdas, né? Provavelmente pode ser desse amperímetro. Ó. Vou tirar um amperímetro para ver. Mas provavelmente é de um amperímetro. Ele só calculou algumas perdas aí, de 4.9 volts. Provavelmente aqui do relé. Não tem nenhum sentido. A gente pode considerar aí que está chegando aí 5 volts nesse relé. Enquanto no outro está chegando 0 volts, né? E para a gente ver que realmente é a carga, ó, eu vou soltar a lâmpada aqui e nós vamos medir agora a saída sem a carga. Não deu certo. Deveria ter dado certo. Ah, descobri o que é. O perímetro aqui estava desligado. Então vamos fazer o teste de novo, porque provavelmente não está chegando 0 volt, está chegando uma tensãozinha, porque senão essa lâmpada não estaria nem acendendo, né? Vamos lá para ver? Tá chegando 1 volt, tá vendo? É uma tensãozinha muito pequena, por isso que tá dando esse brilhozinho aí bem pequenininho. E sobrecarregando bastante aí o nosso Arduino, ok? Então é isso, essa é a diferença do uso de um relé e do não uso do relé, né? De uma saída direta. Via de regra, nós sempre vamos usar o relé quando acionarmos cargas, né, de potência maior. E só quando estiver acionando algum LED de sinalização, alguma coisa bem de baixa potência, que nós vamos trabalhar apenas com o ligado diretamente na saída. Pessoal, alguma dúvida sobre essa prática? Todo mundo conseguiu fazer? Belezinha? Muito fácil, né? A programação dela. É mais conceitual mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Porque nós vamos passar para 2.2. Alguém? Ok. Então vamos para a prática 2.2. Antes da prática 2.2, vou entrar aqui um pouquinho com relação a entradas e o pull-up que nós já conhecemos, né? Então, ó, assim como saídas, os pinos devem ser configurados, no caso aqui, como entradas digitais. Então, isso aqui nós já aprendemos lá na prática 1.5, né? Como nós fazemos a configuração, que é PinMod novamente, só que a gente vai usar o número do borne, do pino, que no caso aqui ele chamou de LED, LED igual a 8. Então esse aqui é o pino 8 como saída, e aqui o pino 2 como entrada. Aqui ele configurou uma saída e uma entrada, né? E aí, de acordo com o estado do botão, ele vai ligar ou desligar o LED de saída, né? Isso aqui foi só um exemplo de entrada, para a gente ver aí como que se usa também essa função digital read, né? E beleza. Nós vamos entrar agora então em questão de pull up e pull down, que nós já sabemos, inclusive nós já usamos, né? Qual a função, né? Qual o conceito? Devemos sempre nos atentar a deixar um pino de entrada, nunca deixar um pino de entrada flutuando, pois ele poderá adquirir qualquer valor lógico. Por isto, usaremos o artifício de pull down e pull up, né? Então é aquela história, já até demonstrei na outra aula. Quando eu tenho um botão de liga e desliga, obrigatoriamente eu tenho que colocar, igual foi na aula 5.1, um resistorzinho que puxa essa tensão para cima ou puxa essa tensão para baixo, por isso o nome, quando esse pino estiver flutuando, né? O que acontece? Vou abrir aqui para a gente ver. Então tá aqui o nosso resistor de pull. Esse aqui no caso é pull down, né? Porque ele tá puxando para terra, puxando para baixo.
Se eu excluir esse resistor aqui, ó, ou abrir esse resistor, quando jogar esse botão for fechado aqui, ele vai jogar 5 volts na entrada. Mas quando ele estiver aberto, ele não vai jogar nada, nem 5, nem 0. E esse pino aqui, quando aberto ou quando flutuando, né, ele pode adquirir vários valores lógicos aí. E ele pode entender tanto como ligado, quanto como desligado, né? Então é muito importante a gente, quando for chavear ou seja, quando eu for chavear nível lógico alto, eu uso o resistor de pull down, que quando esse botão estiver aberto, ele vai jogar através do resistor aqui, ó, 0 volt na minha entrada. Então, o meu controlador ou vai receber 1 volt quando eu acionar o botão, ou vai receber 0 volt quando eu desacionar o botão. Quando eu aciono o botão, acontece uma coisa interessante aqui, ó. Porque vai vir 5 volts aqui, beleza? E aqui os 5 volts vai dividir entre a entrada e entre o resistor. Então esse resistor fica em paralelo com a minha entrada do microcontrolador. Não vai afetar em nada o meu circuito. Porém, quando eu soltar o botão aqui, ele vai ficar em série com a minha entrada. Só que a minha entrada tem alta impedância. Vocês lembram que eu falei? Então, como ela tem alta impedância, ela não puxa muita corrente. Pelo contrário, ela puxa pouquíssima corrente. Quando ela puxa pouquíssima corrente, a queda em cima desse resistor aqui é praticamente 0. Ou seja, vai chegar ao 0 volt aqui na minha entrada, né? Esse resistor, então, é um resistor puramente estratégico aí. Ele não tem nenhum tipo de função que não seja realmente jogar essa tensão lá para cima. Para o pino, né? Na verdade, ele é um resistor de pull down, porque ele está puxando para baixo. Se eu tivesse chaveando 0 volt na minha entrada, aí eu teria que fazer o contrário, eu teria que usar um resistor de pull up, certo? Então é por isso aí que a gente usa esses resistores de pull up e pull down. Vamos lá para a nossa prática. Então, ó, frequentemente é útil direcionar um pino de entrada para um estado conhecido se nenhuma entrada estiver presente. Isso pode ser feito adicionando um resistor de pull-up a mais 5 volts, né? Ou um resistor de pull-down, resistor alterna na entrada. O resistor de 10K é um bom valor para resistor de pull-up e pull-down, né? Isso aqui é o que o próprio Arduino recomenda, que seja esse resistor de 10K. E é um resistor muito usual para esse tipo de aplicação. Existem resistores de pull-up de 20K embutidos nos chips Atmega, que podem ser acessados a partir de um software. Esses resistores de pull-up internos são acessados configurando o PinMod como input pull-up. Isso inverte efetivamente o comportamento do modo input, onde alto significa que o sensor está desligado e baixo que o sensor está ligado. É o seguinte, dentro do nosso microcontrolador, ele tem alguns resistores de pull-up. Só que, como eu disse na outra aula, nem todos os microcontroladores têm esse resistor de pull-up, né? E de pull-down também. Então, o que nós vamos fazer? Todas as vezes, certo? Nós não vamos trabalhar com esse tipo de configuração aqui, ó. Nós vamos sempre usar o nosso resistor de pull-up e pull-down externo, para a gente garantir, né, sempre que tiver uma entrada, que ele vai fazer pull-up e pull-down. E nem todos os microcontroladores têm, então nós vamos trabalhar sempre dessa maneira. Se você for produzir em larga escala, vários, né, equipamentos aí através de um microcontrolador, isso aí é de grande valia, porque você vai economizar aí bastante no caso de componentes, né, de componentes eletrônicos. Então, ele é muito proveitoso nesse sentido. Porém, para nós aqui, nós sempre vamos trabalhar com resistor externo. Então, ó, como nem sempre todos os microcontroladores têm esse tipo de configuração, vamos sempre trabalhar com resistor de pull-up e pull-down externamente. Beleza. Exercício 2.2. Corrija o problema do exercício anterior e altere o programa para que as lâmpadas sejam
acionadas por um botão B1 no pino 3 e desligadas por um botão B0 no pino 5. Lembre-se que os pinos, de configurar os pinos como entrada digital e de montar o pull-up e pull-down. Então, pessoal, vamos lá fazer a segunda. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, ó. Então, de cara aqui, nós vamos ter que corrigir o problema aqui desse circuito. Qual que é o problema desse circuito? É estar sem o relé na saída 4, ok? E depois nós vamos, de maneira análoga, colocar também um botão aí, B1 para ligar e B2 para desligar, né? Então, ó, as duas lâmpadas vão ser ligadas com o botão B1 e vão ser desligadas com o botão B0. Um no pino 3 e o outro no pino 5. Então é isso aí. Vou deixar vocês pensarem aí. Qualquer dúvida, é só me chamar aqui. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês programarem isso aí, hein? Qualquer dúvida, é só me chamar que eu ajudo.
Todo mundo fazendo aí? Ninguém dificuldade, não? Na aula que vem eu vou fazer o seguinte. Aula que vem, vocês vão ter que me entregar aí o exercício 1, ok? E o exercício 2. E o exercício 2 também. Eu vou começar a cobrar esses exercícios toda a aula para o pessoal assistir a aula, porque realmente o pessoal não está assistindo a aula. Então, eu vou fazer assim, toda a aula agora, no final da aula, todos os exercícios, as práticas feitas na aula, vão ter que ser mandados no meu e-mail aí. Beleza? Então, hoje eu não vou cobrar porque eu não tinha falado, mas eu vou mandar lá no grupo. Esses exercícios, Matheus, vai ser nota de trabalho? Sim. Ó, a princípio, Reisa, é nota de trabalho. Igual Não, eu eu falei. falo esse agora que a gente está fazendo hoje. Aqueles outros não. Todos. Ah, tá. Todos os exercícios práticos que a gente estiver fazendo aqui, programando, simulando, vão ser avaliativos, certo? Todos os exercícios vão valer ponto. Pode ser que valha só os pontos da parcial, mas podem ser que valha também os pontos da oficial. Por exemplo, a maioria dos professores lá, quando tem muita prática assim na disciplina, eles só dão prática, então não dão prova no final do ano, no final do período, certo? Então tá aí a importância de se fazer esses exercícios, porque chegando lá no final, provavelmente, né, eu tô começando a achar que a pandemia não vai passar até no final do período. Então nós não vamos poder fazer aí prova presencialmente. Então, se a gente não puder fazer prova presencialmente, eu posso sim usar todas essas práticas como oficial 1, certo? Que vale 5.000 pontos, ou seja, é muito importante que todo mundo faça esse trabalho. E aí, como maneira de incentivar todo mundo a fazer e todo mundo frequentar as aulas, mesmo que seja online, porque se tivesse lá na sala de aula, todo mundo ia ter que ir, né? Então, eu vou começar a cobrar esses exercícios toda a aula, diariamente. A partir de semana que vem, vou mandar no grupo do WhatsApp para que todo mundo fique sabendo e não fale que não estava sabendo. E eu vou cobrar de todo mundo aí no final da aula que me mande todos os exercícios via e-mail. E não vou aceitar depois, ok? Quem não puder vir na aula vai ter que justificar, me mandar uma foto com um atestado, enfim, para justificar que não veio na aula. Porque realmente o pessoal está desanimando aí, saindo da aula. Todo mundo conseguiu fazer esse de entrada e saída? Alguém não conseguiu? Está precisando de ajuda? Então, beleza. Vamos lá acompanhar. Precisa fazer ele ou não? Alguém aí precisa que eu faça ele? Fazer ele, Matheus. Oi? Podia fazer ele. Então você não fez, né? O meu tá dando um erro aqui, não sei se é o meu Proteus. Então, quando for assim, você me chama. Quem não conseguir fazer, pessoal, me chama, beleza? Então vamos fazer então. 2.1. Deixa eu só fazer aqui o seguinte. Vocês estão vendo o exercício, né? Então, ó, vamos corrigir o problema anterior. Então, primeiramente, vamos mexer no Proteus. O botão 1 liga vai ser no pino 3, ok? Então, de cara aqui, eu já posso colocar dois botões, né? Vou chamar aqui o meu button. Já tá aqui, ó. Push button. Beleza. Deixa eu só compartilhar com vocês aí, vocês estão vendo, não. Tá aí, meu push button. Então, digitei aqui, comecei a digitar button, não é? Aí ele já veio aqui. Eu já vou clicar em cima dele aqui, dar um OK e colocar aqui embaixo. Dois botões. E aí uma coisa interessante, se eu quiser nomear os botões, tem como. Vou clicar com o botão direito em cima dele e vir aqui, ó, editar a propriedade. Vou escrever aqui que ele vai ser meu botão liga, beleza?
E o de baixo vai ser meu botão desliga. Vamos observar na prática se ele pediu para que seja pull up ou pull down, né? Se eu vou chavear nível alto, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Ele não pediu. Então, aí vai ficar o meu critério, né? Se eu vou chavear positivo, ou se eu vou chavear zero. No caso, nós já fizemos um exemplo aí chaveando positivo. Então, vamos fazer esse outro exemplo chaveando zero. Então, se eu vou chavear zero, o meu resistor, né? Obviamente vai ser um pull-up. Vou pegar os meus duas chaves, vou trazer para cá, já que eu vou chavear zero. Pode ficar bem encostadinho aqui, por quê? Eu vou ligar nele aqui o meu GND. Beleza. O meu botão liga, ele pediu para que fosse no pino 3, certo? Então, eu vou levar meu botão liga até o pino 3. E o botão desliga, ele pediu no pino 5. Então, eu vou levar meu botão desliga até o pino 5. Beleza. Só assim? Não, eu preciso colocar o resistor de pull-up, certo? Por quê? Senão, quando eu desligar essa chave, essas duas chaves, isso aqui vai ficar flutuando e vai dar zebra, igual eu já mostrei na outra aula. Então, eu vou vir cá e vou chamar os meus dois resistores, né? Resistor comum, vou girar ele aqui. Outro resistor, vou girar ele. Ambos de 10K, que é um valor ideal aí para a gente trabalhar com pull up e pull down. Vou conectar aqui um no pino 5 e um no pino 3. Vou conectar os dois no meu 5 volt. Então, eu acabei de colocar aqui dois resistores de pull up, né? Que quando eu desligar as chaves, eles não vão deixar aqui esses terminais flutuando. E eu tenho que corrigir o problema, que acabou que eu não corrigi, né? Que qual é o problema? Colocar aqui um relé. Então, ó, eu vou buscar outro. Busquei outro relé aqui. Vou colocar aqui. Alguém pedindo para entrar. Vou colocar aqui o relé para a gente corrigir o problema do excesso de corrente ali na saída do nosso Arduino, né? Vou colocar aqui ele no NA, normalmente aberto. Vou colocar aqui no 5 volts. Então, ele vai chavear aqui 5 volts na lâmpada. Aqui eu vou jogar no 0 volt. E aqui eu vou jogar na minha saída, que era o pino 4. Ó, o circuitinho está começando a ficar complicado, né? Começando a dar mais um pouquinho de trabalho. Então, o meu circuito aí está pronto, né? Com dois relés, duas lâmpadas e dois botões, um liga e um desliga. Sendo assim, agora eu vou partir para o meu Arduino. Então, ó, o que nós temos que fazer aqui no caso? Ele vai ter frequência? Vai, porque ele vai piscar, né? Na verdade, ele não vai piscar não, né? Não, ele só vai ligar e desligar. Então, de cara, eu posso vir cá no nosso cara aqui e tirar o 2.1. Tirar a base de tempo. Porque eu não vou precisar de nenhum tipo de base de tempo. Os pinos 4 e 9 já estão configurados como saída, porém agora eu tenho mais dois pinos, que é o pino 3 e 5, que são configurados como entrada. Então, eu tenho aqui agora que... Deixa eu só copiar isso aqui, fica mais fácil. Eu tenho aqui agora que programar os pinos 3 e 5 para trabalharem como entrada. Então, tá aí. Acabei de configurar
a parte de hardware para que meus pinos trabalhem 2 como saída, 2 como entrada, né? Ok. E aí eu vou nomear aqui para ficar mais fácil. Isso aqui não preciso nomear porque são as saídas. E aqui eu vou nomear só para mim não confundir, ó. O pino 3 é o pino liga. E o pino 5 é o botão desliga. Então, eu tenho aqui pino 3 como liga, pino 5 como desliga. E esse aqui é muito legal. Por quê? Eu vou ter que ter uma variável que seja ligada ou desligada. Ó, pessoal, do jeito que está aqui, se a gente reparar, ó, acabei de ver uma coisa aqui. Essa lâmpada está ligada no terminal NC, ó, NF, normalmente fechado. Ou NC, normalmente closed, né? Então, nós vamos passar para normalmente aberto. Para quê? Para as duas ligarem juntas, certo? Aqui, ó. Os dois aqui agora estão normalmente abertos. Porque senão elas iam ficar ali oscilando entre ligado e desligado, né? Isso mesmo. Então, agora as duas estão normalmente abertas, elas vão começar a desligar. Ok. Então, aí, nós temos agora a situação de fazer o seguinte. Através de um botão liga, nós vamos ligar as duas lâmpadas e através do botão desliga, nós vamos desligar as duas lâmpadas. Para isso, eu vou chamar aqui uma variável, que pode ser, por exemplo, do tipo inteiro, chamada saída. Eu vou iniciar ela com 0. Então, aqui eu declarei uma variável do tipo inteiro, chamada saída, que vai ser o quê? A saída dos meus pino 4 e pino 9, ok? Então, aqui eu vou apagar esse monte de coisa aqui, porque eu não vou precisar disso mais. Vou deixar só um aqui, que um eu vou precisar, só para não precisar digitar tudo de novo. Beleza. Então, aí eu vou ter que pegar essas duas configurações dos pinos 3 e 5 para ver se esse botão está ligado ou desligado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou atribuir, né, a esses botões liga e desliga outra variável, que é a tipo inteiro liga. Aí que tá. Como eu fiz um pull up, significa que quando a minha chave estiver desligada, eu vou estar jogando 1 na entrada, certo? Então, se eu estou jogando 1 na entrada, eu vou inicializar ela com 1, ou como se o botão tivesse desligado. Também uma variável desliga, reinicializada com 1. Quando eu reinicializo ela com 1, significa que ela está como se ela tivesse aberta, ok? O contrário, quando eu jogava, né, quando eu chaveava, nível alto, nível lógico alto. Então, beleza. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir a minha variável liga ao botão liga, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou mandar ler e atribuir, ó, liga é igual a digital read, de ler, pino 3. Então aí, ó, ele vai aí atribuir o meu liga ao estado do pino 3. Então, se o pino 3 tiver 0, o liga vai ser 0. Se o pino 3 tiver 1, o liga vai ser 1. Lembrando que ele está 0 quando ele está ligado, que ele vai chavear o GND, e ele está 1 quando ele está desligado. Beleza. Então, aí, ele também vai fazer a mesma coisa quando desliga. Ele vai atribuir a variável desliga se estiver no pino 5, certo? Que é o meu botão desliga. Feito isso aqui, eu fiz a primeira parte do programa, que é o quê? Ler as entradas e atribuir as variáveis aos determinados valores de entrada, né? Dos botões. Ok. Então,
quando eu faço isso, agora eu começo a fazer minha condicional, né? Eu posso fazer minha condicional da seguinte maneira. Eu uso um if, se liga igual a 1 ou igual a high, tanto faz. Ou seja, se o meu botão liga tiver acionado, no caso aqui ele aciona em 0, né? Então é em low, certo? Quando eu clico aqui, ó, ele vai jogar 0 na entrada. Então, quando jogar 0, eu quero que faça algum tipo de ação. Então, ó, se o liga for igual a low, né, ou seja, o meu botão estiver apertado, que é o que eu vou fazer? Eu vou lá mandar os meus dois pinos para nível lógico alto. Então, vou jogar aqui, digital. Deixa eu só copiar aqui, ó. Digital right, pino 4. E digital right, pino 9, que são minhas duas saídas. Então, ó, quando o liga for 0, ou seja, quando o botão estiver ligado, o botão ligar tiver sido apertado, o liga vai virar 0, o if vai comparar e ver que é 0, e vai ligar as minhas duas saídas. De maneira contrária, if o meu desliga for igual a 0, ele vai desligar os meus dois pinos de saída. Então ele vai passar de high para low. Beleza. Então acho que é isso aí, ó. Certo? Quando eu adicionar o pino entrada, ele vai ler, atribuir e vai ligar ou desligar a minha saída. Ok, vamos ver se vai... Não, eu não vou, senão eu vou alterar o 2.1. Eu já tenho esse aqui pronto. Vamos ver como que eu fiz do outro jeito. Vou abrir o 2.2 aqui, porque senão se eu mandar compilar ali, ele vai alterar minha prática 2.1. Então eu tenho a 2.2 pronto aqui, ó. Vamos ver se eu fiz do mesmo jeito ou se eu fiz do outro jeito, da outra vez. Isso aí, ó, todo programa, pessoal, tem vários tipos de, né, vários exemplos aí de fazer. Ó, eu fiz as variáveis, eu chamei de outros nomes, mas nós já podemos ver aí que eu fiz praticamente igual. Cadê 2.1, gente? Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu declarei duas variáveis, botão off e botão on, e eu não chamei de saída, certo? Realmente essa variável saída aqui, ó, eu poderia ter usado ela aqui, né, ó. Eu poderia ter feito o seguinte, que foi a minha ideia principal. Saída igual a 1, e eu ia mandar escrever aqui saída. E aqui também eu ia mandar escrever saída, só que eu ia mandar desligar a saída. No caso aqui eu teria que passar a saída para 0. Só que aqui nesse outro programa eu não usei essa variável saída. Funcionaria do mesmo jeito. E nesse caso aqui ficou mais prático, né? Então vamos excluir essa saída aqui, ó. E vamos trabalhar como estava, né? Vamos trabalhar passando para low, para high. E vamos excluir essa saída, porque eu não tenho necessidade de variável saída. Então, ó, eu atribuí, só que aqui eu fiz pull up e aqui eu fiz pull down. Funciona do mesmo jeito, só que é o inverso, né? Uma chave joga 0 quando está aberta e outra chave joga 0 quando está fechada, né? Vamos fazer aqui de acordo com o pull down. Vou fazer aqui de acordo com o pull down. Vou alterar isso aqui, vou colocar tudo 1 e vou alterar também o meu circuito lá. Então, ó, resta tudo igual, certo? Leu as duas entradas. Se o botão for igual a 0, que eu vou colocar ele pull up.
ligar ou desligar as saídas. Beleza. Então tá tudo igual. Vou fechar, não vou salvar, porque senão vou perder o meu exercício. E nós vamos trabalhar com esse aqui. Vou mandar recarregar o binário compilado e vou lá abrir o meu circuito da 2.1. .2, né? Então vou abrir meu circuito da 2.2. Lembrando que eu tinha feito pull down. Aqui, ó, eu tinha feito pull down. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer pull up. Então eu vou excluir esse resistor aqui e vou fazer um pull up. Eu vou chavear o negativo e não o positivo. Só para a gente fazer os dois tipos. Então, eu vou chavear o negativo, que é o terra, e eu tenho que colocar aqui dois resistores, né, de pull up. Dois resistores de pull up. Vou colocar aqui um ligado em cada entrada, né? Para fazer meu pull up, não deixar esses pinos flutuando. E vou ligar aqui nos 5 volts. Beleza, está pronto meu circuito. Então o botão 0 aqui que eu coloquei como B0, ele vai desligar. Esse aqui é o B0, ele desliga, né? Igual tá aqui no nosso exercício. O B1 liga e o B0 desliga. Vamos rodar aqui para a gente ver. E ele deu um problema porque ele não achou o arquivo que ele estava carregando. Vou ter que ir lá na aula 2 e puxar o arquivo do 2.2. Agora sim ele vai rodar. Então as duas lâmpadas estão ligadas. No caso aqui eu coloquei as duas no NF. Vamos fazer o contrário então? Vamos colocar as duas no NA, né? Normalmente aberto. Eu estava colocando normalmente fechado. Vou salvar. Beleza. Agora eu vou rodar, ó. As duas estão desligadas. Quando eu aperto o botão 1, as duas ligam. Quando eu aperto o botão 0, as duas desligam. Beleza? Então aí, ó, deu certinho o nosso circuito, nosso projetinho. E agora vocês podem ver que as duas lâmpadas estão com brilho máximo. Ou seja, com o uso do relé, as duas estão ligando e desligando aí no máximo. Beleza? Então deu certinho. E assim nós acabamos aqui a 2.2. Agora vamos passar. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Então, ok. Ó, desafio para vocês então, hein? Exercício 2.3. Esse aqui é um exercício que vocês vão ter que pensar mais um pouquinho aí, certo? Por quê? Ele pediu para a gente modificar o exercício anterior para que as lâmpadas sejam acionadas e desligadas pelo mesmo botão, ok? Vou dar uma orientação para vocês aqui, para vocês fazerem esse aí. Vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Com mais calma. Se tiver dúvida, pode me perguntar. E na próxima aula, até a próxima aula, quando a aula começar, vai ter que estar no meu e-mail todos os exercícios da prática 1 e o exercício 2.1, 2.2 e 2.3, ok? Até na próxima aula. Vocês vão ter uma semana aí para fazer o que vocês não fizeram e também fazer o 2.3, que eu vou deixar para vocês fazerem isso sozinhos, ok? Porque
tá? Muita colher de chá também, tô fazendo tudo. Então, aqui, ó, exercício 2.3, ligar e desligar com apenas um botão. Vamos fazer o circuito dele aqui? Ele vai ser isso aqui, ó, né? Eu tinha dois botões, um liga e um desliga. E no caso, eu vou fazer apenas com um botão. Esse circuitinho aqui eu vou passar para vocês, que é tranquilo. E aí vocês vão ter que programar de acordo com a ideia do Arduino. Beleza? Ah, Matheus, não consegui não sei o que tem. É possível. E eu vou provar aqui que é possível. Exercício 2.3. Vou simular aqui para vocês. Obviamente não vou mostrar o programa, que eu vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho. Mas eu vou mostrar que funciona. Certo? Vou ligar a simulação. Apertei uma vez, ligou. Apertei outra vez, desligou. Apertei uma vez, ligou. Apertei outra vez, desligou. Muita atenção, por quê? Se eu apertar e segurar, ele tem que ligar e ficar ligado. Soltei. Se eu apertar e segurar, ele tem que desligar e ficar desligado. Então, dica para todo mundo fazer aí, ó. Vocês lembram lá quando eu usei o while para prender o botão? Vocês vão ter que usar o while para prender o programa quando o botão estiver acionado e quando ele estiver acionado para desligar e quando ele estiver acionado para ligar. Senão, o que vai acontecer? Esse programinha aqui, quando eu apertar e segurar, ele vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Não é isso que eu quero. Eu quero que uma vez liga e outra vez desliga. Mesmo se eu segurar o botão, ele vai fazer apenas uma função aí. Alguma dúvida em relação a esse aqui, que eu vou deixar para casa? A hora de perguntar é essa, hein? Não, Matheus. Então, beleza. Então é o seguinte, eu vou deixar isso para casa. Aí a aula que vem, vocês vão ter que me entregar. De novo, vou repetir. Todos os exercícios do 1.9 e exercício 2.1, 2.2 e 1.3. Vou mandar agora aqui no WhatsApp, ó, para vocês, no grupo, para ninguém falar que eu não mandei. Então, estou mandando agora, nesse momento. Não deixe de fazer, pessoal, porque isso aí pode valer oficial 1. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. Então, estou entrando no WhatsApp aqui para mandar para vocês. E a partir da aula que vem, todo mundo assistindo a aula, porque eu vou cobrar no final da aula todos os exercícios, ok? Então, deixa eu só procurar aqui o grupo microcontroladores. Terça-feira que vem vai ser dia 5. Então, até terça-feira que vem, dia 5/5, estou recebendo, até antes da aula, ok? Antes de começar a aula, estou recebendo os exercícios. Os 9 exercícios da prática 1 e os exercícios 2.1, 2.2 e o 2.3, que foi para casa. Lembrando que estes exercícios são avaliativos. Detalhe, a partir da aula que vem, todas as práticas que nós fizemos na aula vão ter que ser enviadas para mim no final da aula. Então, não faltem na aula. Vou escrever aqui também. Atenção, a partir de semana que vem, todas as práticas
realizadas durante a aula deverão ser entregues ou enviadas, né? Até às 22 horas ou até no final da aula. Então é isso aí, pessoal. Eu não vou começar a 2.3 porque realmente eu deixei ela aí para casa, né? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Senão eu vou encerrar a aula e vou deixar para vocês começarem a fazer essa 2.3. Não, tranquilo, Matheus. Então, beleza. Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar, me mandar um e-mail, né? Sinal de fumaça, WhatsApp aí, que eu estou respondendo todo mundo. Então, obrigado pela presença de todo mundo aí. Boa noite.